Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 37 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto aqui pela Rádio Star News, ao vivo, né, para todo o planeta. Aqui você vai acompanhar as notícias e os temas mais relevantes do momento da Baixada Santista do Brasil e do mundo, sempre com a participação dos nossos ouvintes, internautas, dos espectadores, telespectadores, porque muita gente tem assistido o nosso programa através da televisão. Então, basta desejar a você um bom dia e que você participe conosco. Ah, Edu, como é que eu faço para interagir e participar? Tem o nosso Facebook, tem o nosso WhatsApp, daqui a pouco a Virgínia já passa aqui nessa quinta-feira, não sei porquê, mas uma quinta-feira com cara de segunda, no meio de uma semana, teve feriado no 1º de maio, convidaram o presidente Lula para uma festividade do Dia do Trabalho, só esquecer de convidar o trabalhador. Ontem foi um dos maiores vexames, né, da classe política brasileira, de vez em quando é bom acontecer, para que todos, não é só pelo presidente, para toda a classe política nacional, né? Será que temos muito a comemorar em relação ao trabalhador brasileiro? Talvez não. Então fica a reflexão para o presidente, para os outros, né, que precisa se repensar um pouquinho mais a questão da qualificação, a questão da garantias de direitos, mas também a preparação, né, o preparo do nosso trabalhador no Brasil. Virgínia, bom dia. 8 horas e 38 minutos, começando mais um Ponto a Ponto nessa quinta-feira. E se você gosta de calor, preste atenção. Frente quente, né, que está aí, vai até o dia 11 de maio. Então, até a próxima semana, até o próximo sábado, sem ser esse, ou da outra semana, nós devemos ter essa frente de calor. Muito calor em todo o Sudeste, boa parte da região Oeste, mas, nesse momento, tragédia no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, ontem à noite, já decretava calamidade pública por causa das chuvas que não param, enchentes em mais de 111 municípios, e já 11 pessoas morreram, e você tem mais de 21 pessoas desaparecidas. Ao todo, você tem 4.000 moradores desalojados. E o governador declarou o seguinte, que as pessoas deixem as suas casas. Até aí uma medida interessante, porém, aonde elas vão, gente? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou ontem em São Paulo que hoje irá para o Rio Grande do Sul. Irá sobrevoar com um helicóptero, com uma aeronave da Aeronáutica Brasileira, da Força Aérea Brasileira, e mandando a Guarda Nacional, soldados das 3 forças militares e muitos homens preparados em resgates. Lamentável o que acontece agora com o Rio Grande do Sul, e para piorar, por isso eu comecei o programa assim, que a gente tem uma audiência muito grande no Sul. Abraço para o nosso querido Bento em Florianópolis, o seu Sérgio em Balneário Camboriú, o seu Bedim também em Balneário Camboriú, nosso querido Wellington Moura, que está em Itajaí, lá no Rio Grande do Sul. O irmão da Virgínia mora lá em Guaporé, na Serra Gaúcha. Então, um bom dia para vocês dentro do possível. E atenção, autoridades, né? Vamos socorrer a população do Rio Grande do Sul. E para deixar um sinal de alerta, as chuvas devem se intensificar hoje no Rio Grande do Sul e subindo para Santa Catarina e também Paraná. Então, teremos chuvas praticamente nos 3 estados do sul do país. Virgínia, às 8 horas, e 40 minutos, nos passe aí para os nossos ouvintes o nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News Santos, 24 horas no ar, com muita música e informação. E lembrando, hein, final de semana, mais um especial no sábado e domingo, da banda inglesa, né? ELO, eles falam ELO, Electric Light Orchestra, com muitas músicas. Você que é um pouco mais antigo aí, como diz Maurício Franco, né, nosso ex-secretário de Fazenda de Santos, ele que é jovem há mais tempo, mas muitas músicas vocês com certeza conhecem e vão curtir demais a partir das 20 horas. Por gentileza, Virgínia, no nosso WhatsApp. 13 998058709, repetindo, 13 998058709. Coincidência ou não, hoje, uns vão dizer que vão comemorar, outros vão dizer que vão ficar na expectativa de comemorar. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral. Então, é interessante que a gente também fale disso. Também Dia Nacional de Luta contra, ou melhor, luta pela cidadania, dignidade e direitos humanos na política nacional sobre drogas. Muita gente diz assim, drogado, joga no lixo, mata. Não é assim também. Ou eu estou errado, vou começar por uma questão aqui de educação também, né? Ao meu lado, já aqui, Paloma Mello,
psicóloga clínica institucional do esporte, mestre em educação, especialista em psicopatologia, fenômeno... É um nome grande, né? Fenomenológica. Técnica no ambulatório transexualizadora em São Vicente. Obrigado pela participação hoje ao vivo aqui em nosso estúdio, no Ponto a Ponto. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui, ao lado do colega César, também um psicólogo sensível, então estou muito contente que nós possamos, né, dialogar sobre temas tão importantes. Você usou agora uma palavra bastante importante, sensível. Está faltando sensibilidade. Sensibilidade. Nas autoridades, no ser humano, nas pessoas. Eu estou dizendo em todos, eu estou generalizando, porque o que falta de sensibilidade... Tem gente que diz assim, Edu, estava eu no elevador do meu condomínio, e entrei no elevador, tinha umas 7, 8 pessoas, e falei, bom dia. Ninguém respondeu. Aí é questão até de educação, mas cadê a sensibilidade de entender que alguém está te desejando? Bom dia. Bom dia, meu querido César Machado, psicólogo que tem rapidez no raciocínio, fácil, sai as palavras. Bom dia por estar aqui mais uma vez conosco, ajudando a construir um programa tão importante, onde a gente vai falar de temas bastante interessantes também, né? Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de moradores de rua, quando a gente fala de uma população que é renegada, né? Que é uma população que é LGBTIQ+, né? Que a gente pode colocar, sem esquecer de nenhum, né? Esses públicos tão importantes. Vale ressaltar, por exemplo, a Madonna, que não é brasileira, a Madonna é americana, está no Rio de Janeiro, vai fazer um show sábado lá no Rio de Janeiro, para mais de 2 milhões de pessoas. Foi perguntado numa notinha, mandaram para a assessoria dela, se ela receberia bem esse público no seu show. Ela disse, claro, são pessoas, se gostam do meu show, são pessoas queridas. Aí, porque surgiu a informação de que Pablo Vittar estaria sendo lá um convidado para participar. Ué, não é um artista? Então, quer dizer, será que tem que vir a Madonna, César, de fora, para acender a luzinha que todos são seres humanos, independentemente de cada escolha? E a escolha é muito pessoal e particular. Bom dia. Bom dia, Virgínia, bom dia, Edu, bom dia, Paloma, bom dia a quem nos ouve aí. Bom, acho que não precisa, mas não podemos tirar a importância, né, a representatividade da Madonna, o diálogo que ela faz com esse público, né, e a própria música, né, tem uma ação política aí muito interessante, então acho que a gente não pode tirar, descredibilizar, né, mas é importante que artistas, né, trans, drags, gays, estejam também nesse lugar, né, não só esse... A Madonna, né, não sei se ela é hétero, nunca questionei a sexualidade dela, mas é uma mulher cis, branca, estadunidense, que tem um bom acesso aí historicamente, então acho que sim, é importante, mas não só isso, né? Sim. A gente precisa ter Pablo Vittar, ter Glória Groove, ter aí outros artistas, falei aqui de drags, né, mas outros artistas trans aí para a gente... colocar e mostrar, né, que a arte e que esse público aí também tem muito a contribuir. A diversidade, né, César, faz parte do cotidiano, a diversidade faz parte do dia a dia. E tem muita gente que ainda não aceita, né, não entende isso. Independentemente de se você ser hétero ou não, meu caso, eu vejo com bons olhos qualquer manifestação, desde que seja dentro de compromisso com respeito, com ordem, buscar o seu espaço. As pessoas precisam, né, Paloma, conquistar os seus espaços. Sim. Esse espaço é conquistado justamente com isso. Mas ainda temos uma sociedade que passa por igrejas, por entidades, por classes sociais que aí não se pode nem peneirar, isso pode ser do mais rico, ao menos abastado, mas esse entendimento, né, Paloma, que a diversidade faz parte do nosso dia a dia. Partindo da pauta que vocês trouxeram do show da Madonna, o quanto ela visibiliza, né, o quanto ela visibiliza esse romper moral no sentido dos padrões que são colocados das caixinhas sociais. E aí a Madonna ela traz essa divergência, ela traz a própria diversidade. E, para além disso, a Madonna proporciona a empregabilidade desse público que Sim. tem muita dificuldade, Sim. justamente, mesmo que tenha um currículo, às vezes, abastado, enriquecido de estudo, mas um currículo que ele é
com um olhar capacitista. Posso acrescentar um ingrediente nisso? Um olhar capacitista. O corpo de baile, os bailarinos da Madonna têm essa interatividade. Você tem um público bastante, né? Existe ali um mix, né? Homens, mulheres, trans, não importa. O que ela coloca, ela relativiza esse fato como normal. E isso é o que tem que ser encarado pela sociedade. Mas vamos falar muito sobre isso e outros temas também, né? Nós vamos àquele primeiro intervalo da introdução do programa, a gente tem tempo suficiente para discorrer dos assuntos, mas deixa eu fazer aqui um comentário junto a uma notícia. Aulas são suspensas em Cubatão, após investigação sobre fraudes na contratação e contratos públicos de prestadores de serviços. O prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, após essa rescisão, mas principalmente pelo fato do GAECO e o Ministério Público terem intervido na última semana com prisão de vereador, prisão de advogado, prisão de cargos de confiança, como secretário de Cubatão, o prefeito Ademário Oliveira suspendeu as aulas em todas as unidades municipais de ensino, a partir de hoje, 2 de maio, que vai até o dia 10, a próxima sexta-feira, sem ser dessa semana próxima, praticamente 10 dias sem aulas, né? Com prejuízo total a todos os alunos, e não é a primeira paralisação. Cubatão tem sido várias paralisações, primeiro quando os professores, os funcionários buscam sua valorização, ora por problemas técnicos, ora por estrutura. E a empresa citada pelo prefeito é a Mova Empreendimentos Comerciais e Serviços Aireli, que houve uma apuração do Ministério Público GAECO, envolvimento de lavagem de dinheiro e um terceiro setor que não é nada peculiar a todos nós, né? Todo mundo sabe que é a parte criminosa. Com a palavra, o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, mais uma vez, as crianças não terão prejuízo. Como não? Se você ficar 10 dias sem ter aulas. Os professores não serão ali apenados. Claro, nem poderiam, porque não são eles que estão impedindo de ter aulas. Para reflexão, não dá mais para a gente ter dirigentes que agem assim. Optou em terceirizar vários serviços, como, por exemplo, a limpeza das unidades estudantis, né, de educação, e agora, mas tem envolvimento do crime. Por que não fazer concurso público? Por que não gerar emprego do próprio município e fazer essa versação? Não, preferi um caminho mais curto. Resultado está aí, prejuízo total para a sociedade, a população de Cubatão. Um abraço ao Otávio, a dona Matilde, né, ao Lira lá de Cubatão, dizendo que Cubatão é uma vergonha. Infelizmente, a população escolhe mal, colhe os frutos dessa escolha ruim que acontece em Cubatão. Vamos ao nosso primeiro intervalo, em nome de Muniz Logística, para falar de coisa boa, né? Então, vamos falar agora de coisa boa. Na hora de importar e exportar, meu amigo, está aqui, ó, você que está em todo o Brasil, em Muniz Logística. No nosso monitor você confere diariamente. A Muniz Logística é uma empresa de 25 anos, completa, né, na área de logística, transportes nacionais e internacionais, despachos aduaneiros, com uma expertise para o seu negócio, com muita rapidez. Edu, como é que eu faço? Você vai acessar aqui, ó, o site deles, que você vê na nossa tela, tem um vídeo institucional, emunizlogistica.com.br, acesse o QR Code, vai ter todas as informações da nossa querida Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Também destacando, vai vender o carro, vai comprar, não sei se o nosso Celso está pensando em comprar um carro novo, César, se a Paloma também pensando em comprar um carro, mas toda hora que você vai comprar o César ou a Paloma, você tem que passar por uma vistoria, porque o governo passa na vistoria para gastar um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, aí você precisa passar na vistoria. Quem faz a vistoria para você? Forte Vistorias Automotivas, né? Se você não conhece, são 9 endereços, 9. Joaquim Távora 41 em Santos, Guarujá Ademar de Barros 2765, Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149 no Mogilar, Antônio Merica em São Vicente no 230, ali quase junto ao Açaí, Boqueirão na Praia Grande tinha uma loja, agora tem 3 unidades. No Boqueirão, na Praia Grande, Kennedy 547, na Aviação Kennedy 4.438, na Vila Mirim, próxima à Prefeitura, Ministro Marcos Freire, 30.523. Não para aí, não. Tem também em Santa Branca, onde fica Santa Branca? No Vale do Paraíba, pertinho a Jundiaí, São José dos Campos, caminho de quem vai para Campos do Jordão, que eu tenho certeza que o César e também a Paloma adora ir para Campos do Jordão. É uma delícia. Uma delícia. Eles que estão no mês de aniversário, aqui só tem, foi feito um conluio aqui, só tem aniversariante exceção feita a este humilde cidadão, Paloma aniversário em maio, César aniversário em maio, Virgínia aniversário em maio. Se eles juntassem os 3, dá uma festa para 7.000 pessoas. Você imagina que bacana, né? Mas, se você vai para o Vale do Paraíba, passe em Santa Branca e faça a vistoria lá na Capitão Constâncio Santana 368. E para finalizar, em São Paulo, Avenida Itaquera, lá no Jardim Maringá, no número 2428. Agora, estou
falando para todos os públicos, não sei se você quer morar bem, eu vou começar de trás para frente hoje, vou começar do mais barato para aquele um pouco mais elaborado. Mas esse aqui é maravilhoso, que é o Piazza Torino da Angel Life, caçulinha do grupo Angel Plus, condomínio chamado Piazza Torino, com 13 espaços de conveniência, já quase no Embaré, com Afonso Pena, João Freire 363, lindo. São 13 espaços de lazer e conveniência. Você tem um vídeo no monitor para conferir tudo que eu estou falando, com sala de jogos, academia, piscina infantil, adulto, raia com 25 metros, com work, pet place, pista de Cooper, cantinho da mamãe, salão de festa. Você tem aquela parte que você tem lá os quiosques, né? Com churrasqueira, forno a lenha, tudo isso para você e para sua família desfrutar no Piazza Torino. Aí você fala, Edu, e agora? Eu falei que é de trás para frente, né? Agora tem o último lançamento agora, que é o Bali da MG Plus, a qualidade de fazer a diferença, mostrar para os nossos convidados também. Lindíssimo, né? Lindíssimo. Esse prédio aqui será de 26 andares, com fazenda solar, fechaduras eletrônicas no condomínio inteiro, 3 e 2 vagas de garagem, você vai ter unidades com 3, ponto de energia para carro elétrico. O César está pensando em comprar um carro elétrico, César? Já está pensando ou não? Vai ter tomada para o carro elétrico, depósito individual, Paloma, para guardar as coisas, não precisa levar tudo para o apartamento, tem um depósito individual. Olha só, Prost de Souza, onde fica? Faço uma rosinha pequena, tranquila, legal demais. Uma quadra para baixo para as pessoas, uma quadra para cima é a quadra praia Bartolomeu de Usmão. Do lado você tem Sampaio Moreira, do outro lado você tem a Oswaldo Cochrane. Olha o ponto em Santos para morar. Da Angel Plus é o residencial Bali. Agora, esse está sendo entregue agora, maravilhoso também, né? A gente fala de maravilhoso, é o Mykonos. 32 andares, no Natal e no Ano Novo. Parecia um prédio de Manhattan, todo iluminado, tudo em LED. Segundo o nosso querido Roberto, que eu vou lá conferir, eu vou com a Virgínia, e não tenho nenhuma dúvida, é o prédio mais bonito de Santos, em tudo, dentro e fora, com toda a qualidade de vida que você pode oferecer para a sua família, que é o residencial Mykonos. Isso é mais barato do que ir para a Grécia, viu? Mykonos na Grécia fica caro. Então, você mora por aqui, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. E para fechar, antes do intervalo, Cecília Passarelli capricha, né? Mykonos, Bali, e ela não esqueceu do canal 5, ó, é o Malta, mais um empreendimento da Angel Plus. Hoje a qualidade faz diferença. Dá uma olhada aqui, 26 andares, César e Paloma. A Cecília Passarelli é uma arquiteta renomada no Brasil inteiro, aqui da região. Tudo na cobertura. Sabe aquela história, aquela pessoa metida? Eu moro na cobertura, não. A Angel Plus pensa em todo mundo. Então, a cobertura é destinada para a área de lazer de todos os moradores do prédio. Então, não tem assim o mais chique ou menos chique. Todos são chique. Porque você vai convidar lá o César, o Paulo vai convidar o vizinho lá, o amigo, o convidado, vai para a cobertura. Lá você tem academia, piscina, você tem salão de festas, que é a parte dos 3 andares do final, salão de jogos, espaço grill, tudo isso com a comodidade de morar na Almirante Cochrane 32, no canal 5. Acesse engeplus.com/Malta, engeplus.com/Mykonos e engeplus.com/Bali. E vai fazer o melhor negócio para a sua vida morando na Baixada Santista. Também destacando rapidamente, Ronaldo Rame Martelinho de Ouro, na Comandante Martins 191, M. Rocha Contabilidade, do meu querido Marcelo Rocha, lá em São Vicente, mrochacontabilidade.com.br. Maio, já entregaram as declarações de imposto de renda, Paloma e César? Ainda não, porque é um Respirou momento fundo para lá, o trabalhador, para quem trabalha, né, que tem ali lógico, nós temos que ter a lisura, o dever de pagar os nossos impostos, mas deveria acontecer de uma maneira mais justa, principalmente para o trabalhador que é descontado na fonte e que, de alguma forma, há uma certa injustiça. Eu fico doido ali quando vejo o negócio de renda, né? Renda. Aquilo é o dinheiro para sobrevivência, né, César? Renda. Renda tem estádio de futebol, tem show, ali tem renda. Aquilo é o recurso que o trabalhador tem. Ontem foi o dia do trabalho, dia do trabalhador, 1º de maio, né? Vai lembrar também, muita gente ontem lembrou da morte, 30 anos do Ayrton Senna, Sim. né? Agora, você falar que um salário mínimo de R$ 1.420 é renda, até 2 salários não paga imposto. Falar nisso, viu, Virgínia? Para quem ganha até 2, para cima de um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, hoje cai a primeira parcela do 13º salário. Aí a dona Arminda perguntou, Eduardo, e no final do ano não tem 13º salário, está sendo antecipado agora. A bondade é agora para você, no final do ano não tem 13º. Nós vamos falar sobre muitos assuntos na volta. Deixa eu mandar um abraço para o Henrique também aqui, que está mandando um abraço da Ponta da Praia. Bom dia para você, Henrique. Ele perguntou se o calor vai permanecer. Quando termina o verão?
O verão já terminou, pelo menos no calendário. Nós estamos no outono. Calor mesmo, Henrique, só depois do dia 11, segundo o INMET, Instituto de Meteorologia Nacional. Eu vou um rápido intervalo e volto com os nossos convidados para falar sobre diversidade, esse público LGBTI. Os moradores de rua estão sendo, em várias cidades, esquecidos, né? Sabe aquela história, se desse para levantar um tapete e colocar debaixo, colocariam debaixo do tapete. Como não dá, eles são seres humanos e precisam ser tratados. Ah, mas tem muitos aí que não querem nada fora do Brasil. Não sei, vamos tratar disso na volta. Intervalo, Virgínia, a gente já volta rapidinho. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa.
A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta às 9h02, né? Com o nosso ponto a ponto ao vivo. Agora eu vou direto e reto nas informações, né? Não vou falar de mais nada aqui, só lembrando... de notícias também, a Prefeitura de Santos vai entregar 436 unidades habitacionais até o final deste ano, né? Com a conclusão prevista para julho agora, né? Metade do ano, mês 7 para ser mais preciso, os conjuntos residenciais estarão localizados no Morro da Nova Sintra e também na região do Centro Histórico, bastante importante. E lembrando também, já que a gente está falando de saúde, eu mesmo peço desculpas aos ouvintes, espectadores, telespectadores, internautas, gripe veio na garganta só. Eu sempre tenho essa gripe, quando me dá a gripe é na garganta, então peço desculpas pela rouquidão, mas estamos aqui para trabalhar por vocês, mas acho que a solução está aqui nessa notícia aqui. Vacinação da gripe, principalmente o vírus influenza, que vai ser ampliado para todas as idades, as faixas etárias, a partir de 6 meses de idade. A medida foi tomada devido ao aumento dos casos de influenza em todo o país, segundo a ministra Anísia Trindade. Então, a ministra percebeu que está todo mundo ficando com gripe, agora falou, agora vamos dar a vacina para todo o mundo. Mas, meu querido César Machado, psicóloga, e a Paloma, psicóloga clínica, com um currículo invejável para tanta gente que não faz nada e fica reclamando, né? Tanta coisa para a gente falar, quando a gente pode falar, eu vou usar a palavra já diversidade. Pela diversidade, a gente imagina que nós estamos numa sociedade com vários tipos de pessoas, várias situações, vários problemas. E como atingir a todos, quando a gente fala em questão social, psicossocial, saúde mental de uma população que sofre, que é a população LGBT. LGBT é mais, né? E por aí vai, para não esquecer ninguém. Quando a gente fala, e aí até o César mandou para a Virgínia, agora, de 18 de maio, tem um dia de luta anti-manicomial. E a gente tem um episódio aqui na cidade de Santos tão triste, Sim. Casa Anchieta, que muita gente... O que é isso? E se faz de rogado. Vamos começar por onde, Paloma e César? Com tantos assuntos, o microfone e o espaço pertence a vocês. Bom, se me permite, acho que eu entraria um pouco aí, né? Primeiro trazendo a reflexão sobre o que é saúde mental em si, né? A gente está falando de saúde mental dessa população. Então, o que é saúde mental, né? Então, a OMS ela vai trazer a saúde mental como a nossa capacidade, a nossa potência de responder às adversidades e às malezas aí da vida, né? Então, não se trata de uma vida clean, de uma vida perfeita, estável, sem problemas, né? Mas se trata, sim, da gente sofrer, mas responder, né, a essas emoções que muitas vezes despotencializam, né, a nossa prática aí na vida, né? E quando a gente joga... E aí, existe muitas especificidades aí, né, dentro dessa sigla. Nessa sigla tem questões de gênero, nessa sigla tem questões aí de orientação sexual, que é importante a gente ter bem claro. Mas como que a gente pensa, né, na capacidade dessas pessoas de responderem a essas malezas, né? Porque, bem como a gente estava conversando aí um pouquinho no começo, né, é mercado de trabalho que nega. Como é que eu vou responder ao mercado de trabalho que não me coloca ali, né? Se a gente for pensar população trans, né? Quantas a gente conhece que está aí ocupando lugares de poder, né? De deliberação. Você veja, César, desculpa te interromper. Você veja quando eu citei agora há pouco o Rio Grande do Sul. Vocês lembram o barulho, o furor que houve quando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se declarou homossexual, homem gay, né? Com todo o direito, porque não, mas é um incompetente. Quer dizer que a sua escolha cai na sua competência profissional, moral? Não. Ele estava num show em São Paulo. Ele não tem direito de vir a um show em São Paulo, no estádio? Claro que tem. Então, essas escolhas que a sociedade, vamos usar essa palavra, sociedade, né, Paloma e César, são muitas escolhas, às vezes, ou grande parte delas, assim, capciosas, tendenciosas, maledicentes. Ou eu estou errado? Sim, acho que são escolhas... Escolhas em que sentido você traz?
Do o que é o certo, adoecimento? o que é errado. Do adoecimento. Exato, né, Paloma. psicossocial, talvez A Paloma pegou aqui o espírito da coisa, mas, sabe, a sociedade cria padrões. Só que dentro da própria sociedade, os padrões são camuflados. E não tem problema nenhum, as pessoas... O bom é cada um se assumir da maneira que é. Eu gosto do azul, do verde, do amarelo, do vermelho, eu gosto disso, gosto daquilo, não vou deixar de ser mais feliz, porque é aquela história que a gente costuma dizer, você é casado com uma mulher, bacana, mas duas moças podem estar juntas. Hoje, o próprio Papa chegou a dizer que, ora, se Deus concebeu homem e mulher, por que Deus os renegaria? Então, quando você tem uma união de dois homens ou duas mulheres, claro que você cria uma série de situações que podem trazer problemas e obstáculos. Sim. A sociedade heteronormativa traz um pouco dessas questões aí para a gente pensar, né? Mas é algo histórico, né? Então, a gente tem a religião aí que fez um trabalho durante um bom tempo. O Código Internacional de Doenças tirou a homossexualidade em 94, então é coisa de 30 anos para cá. Então, a gente ainda tem uma convivência com uma geração que entende, sim, a homossexualidade, por exemplo, quanto uma doença, né? E a transexualidade saiu ano passado, não foi? Não, saiu foi um pouco... bem recente, né? Bem recente. Agora, nós temos o CID-10, o CID-11, ele já vem com uma normativa diferente, ele vai falar sobre a incongruência de gênero. Então, é uma incongruência. O CID-10 ele traz a disforia, então ele coloca a transexualidade no campo da psicopatologia. Mas o mais importante, quando o César traz a questão da OMS, do significado da saúde, é que nós possamos pensar justamente sobre esses padrões psicossociais que interferem no nosso consciente e inconsciente coletivo. E aí eles vão padronizar o que é saúde dentro de uma normatização de corpos. Então, um corpo que é heteronormativo, ele é, né, entendido como um corpo saudável, e aquele corpo que difere dessa heteronormatização, ele é colocado num processo de diferença, de desvalia, e aí vem o adoecimento, porque você começa a ser julgado, a pessoa começa a se sentir diferente de um coletivo, e é uma expulsão coletiva que acomete a doença psíquica. Então, a gente vai falar em saúde mental e a gente vai falar em população LGBT, esse julgamento que vem desde a infância, nós estamos no momento em que a própria infância está sendo atacada, a educação está sendo atacada a nível de falar que se você dialogar sobre orientação... Paulo, mas você já reparou que desde a nossa infância, cada um aqui com a sua faixa etária, a primeira palavra que a gente ouve é não? É não. Não faça isso, menina. Não faça isso, menino. Não, tudo é o não. Então, o não já nasce ali com uma predisposição na cabeça do não. A gente tem que justamente desmistificar isso. Ao invés do não, o sim. Sim, por que você gosta disso? Sim, porque você quer optar por isso? Sim, respeito a sua opinião. Sim, entendo onde você quer chegar. E não, não. A proposta do não, e quando a gente fala em saúde mental, Paloma, César, os nossos ouvintes, mandar um abraço para o Lira aqui, que diz parabéns pelo programa. Ele cita aqui que tem 2 filhos na família que são bastante tolhidos em relação às suas predileções. E eu, como pai e minha esposa, apoiamos sempre e vamos apoiar. Que bom, parabéns, parabéns. A família é muito importante. Né? Tirou da... Olha, a Paloma é boa, rápida, sintonia. Família. Quando a família abraça, que se dane o resto. Porque aí você tem o quê? O ninho é a casa é a compreensão. Então, você ganha força, né, César? Agora, o Lira coloca um aspecto importante, Lira. Você tem razão. Problemas mentais acometem a todos nós. E ele cita aqui que ele fez durante 3 anos e meio um acompanhamento, ele e a mulher, de um profissional dessa área, justamente por problemas que ele teve na casa dele, por enfrentar situações de família e amigos. Como você colocou, Lira, isso não é amigo, né? Aí a gente separa quem é amigo e quem não é. Você descobre ali. Ô César, essa questão da saúde, ela envolve a todos nós. Quando chega numa pessoa que ela é classificada pela sociedade como um problema ou como uma doença, recentemente aí um deputado, também um pastor, que essas pessoas doentes, né, usam o emprego errado da palavra, e pessoas que, às vezes, você escolhe, né, eu costumo dizer, quando você escolhe uma igreja, quando você escolhe lá um
um representante da sociedade, um político, você espera que ele te interprete e leve, né, as questões bem interpretadas e sérias, mas não desclassificando. E classificando, e né? Que ele leve para todas as pessoas, porque ele tem que defender ali, ele tem que trabalhar para todas as pessoas que são. Deixa eu pegar vocês, né, grupo, aqui, então. Né, vamos lá. Diversidade, para a gente chegar, a gente está falando mais. Essa diversidade, como sanar isso ou tentar diminuir essa questão dessas diferenças e entender que todos nós somos seres humanos? Porque aí, a gente não tratando assim, baixa onde? Na nossa saúde. Seja ela física, seja ela mental. Porque tem gente que não consegue, não assimila bem isso. E aí o isolamento, é a falta do emprego, é um olhar torto, é o porquê que você está aqui? Ou é a violência, como recentemente, aquilo não é policial militar, não é. É uma moça, né, que tem uma outra opção sexual na vida dela, e o policial vira, você vai ter então, já que você escolheu ser homem, você tem que apanhar como homem. Você acha que isso é produto de uma sociedade que não tem inteligência emocional, não tem preparo? Você pega, César, essa moça levando socos de um policial porque diz que já que você quer ser homem, você vai apanhar como homem. Aí apareceu o governador dizendo, ele tem que ser punido com rigor, tem que ser expulso e punido mesmo, né, César? É um desrespeito, né, César? E assim, nós temos que pensar que não é uma opção, é uma orientação. É uma orientação, é uma incongruência que ela é inata. Sim. O corpo ele tem as suas... a própria diversidade em si sobre você ter uma orientação e um desejo diferenciado. Quando você traz a questão da diversidade e a gente pensar que fenotipicamente o nosso corpo ele é diverso, a nossa colonização, né, que vem dos povos originários, colonizadores europeus, nós temos ali o nosso fenótipo, ele já tem um código diverso. E por que nós temos que pensar num padrão de corpo, num padrão de orientação sexual, num padrão de binaridade, num padrão heteronormativo que classifica todas as pessoas dentro de um desejo pelo outro, dentro de um padrão que inclui o homem e a mulher, e essa classificação biológica que vem adoecendo grande parte da população e gera toda essa confusão, né, psicossocial, essas divergências que atrapalham o processo educativo, que impedem políticas públicas, que impedem o trabalho, como César trouxe, que adoecem grande parte da população, porque não somente a questão da população LGBT, mas as famílias que ficam ali também sendo coagidas e culpabilizadas, porque se tem um filho, uma filha transexual ou um filho, um homem trans, a culpa vai para a mulher começa a ser julgada porque a mulher ela não soube educar os seus filhos. Olha que absurdo, que é uma incongruência. A criança, o indivíduo, ele nasce, não é uma escolha. E ainda tem aquela frase, faltou apanhar, né? Faltou apanhar, não foi educado de maneira correta. É muito triste isso, né? Nós estamos em 2024, né, César? Essa sua fala me lembrou de um gibizinho que eu li uma vez e que era de um menino LGBT, né, e tal, e o pai brigava porque a mãe levava o filho para ajudar na cozinha, né? Então ajudar a cozinhar, a mãe trabalhava com cozinha e tal. Então, ajudar a cozinhar foi o que fez o menino ser homossexual. Recentemente eu vi que homem não pode lavar louça. Homem não pode lavar louça. E tem muita gente falando isso. É um machismo estrutural, né? Mas acho que é interessante também a gente pensar, né, de como isso fica no subjetivo e como a gente se ataca no subjetivo mesmo, né? Então, se a gente for pensar muito bem aí, né, colocado. Número de suicídios da população LGBT, cresceu principalmente muito, né? Ali na fase dos 15, 25 anos, né, que existe uma dificuldade, porque cresceu-se sendo zoado. E né? é quando se descobre, César, escola, e é quando se descobre essa opção que a pessoa tem, como disse a Paloma, é algo que sai da pessoa, é uma escolha dela. Uma orientação, exato, né, que está dentro do desenvolvimento, ela não consegue ali, ela não consegue ter um domínio e dizer, olha, o meu desejo vai ser outro, porque esse meu desejo, o desejo, ele é culpabilizado e colocado como um pecado
você desejar amar uma outra pessoa que biologicamente, né, como tem essa questão do biológico. Cuidado, você vai falar que vai ter deputado que vai mandar mensagem aqui dizendo que tem que internar a Paloma. Mas... Você sabe que tem isso, né? Com certeza, tá dentro. Mas você vê, não se olha para a educação, não se olha para esse ser, o quanto essa pessoa ali é maravilhosa, ali ela está estudante, ali ela é uma pessoa que está dentro buscando a sua identidade, se fortalecendo enquanto indivíduo social. E aí você é julgado por um desejo, por uma questão de orientação sexual. Criminalizar esse desejo é incabível. O César, você está falando isso, eu estou lembrando aqui, como um profissional de imprensa, e aí eu não o conheço pessoalmente, mas o apresentador Marcelo, a Globo News, faz o programa a partir das 8 da noite, ele fez uma declaração, eu estava no determinado local e a pessoa parou e veio me cumprimentar, olha, eu gosto muito do seu trabalho, acho muito bacana, né? E de repente chegou meu marido. Essa pessoa mudou da água para o vinho, se afastou de mim e foi embora. Preste atenção. Até o momento que ela havia conhecido, ele era bacana. Sim. Quando ele apresentou, e aí para educação, chegou, vamos dizer, está lá, essa pessoa abordou, Paloma, gosto muito do seu trabalho, bacana. Podia aparecer uma moça, essa aqui é minha companheira. Pô, como é que vai você? Bacana, estou elogiando aqui, a Paloma faz um belo trabalho. Não, houve uma autocensura já. E se emocionalmente a pessoa não for trabalhar isso, onde vai parar o César? Sim. Um campo de sofrimento muito intenso aí, né? Que pode levar ao quê? Um adoecimento. Adoecimento e, consequentemente, até o próprio suicídio, né? Que você acabou de comentar. Sim, porque nasce já no campo de chacota, né? Antes de ter consciência, antes de parar para refletir, antes de ter a maturação para refletir, já sabe que está no campo da zoeira, do errado, do não pode, etc. Então, trabalhar isso, e aí trabalho um pouco aí bastante em consultório, né, entendendo essa população, a gente desconstruir tudo isso, né, que está nesse corpo. Você enfrenta isso no dia a dia, como profissional em São Vicente, como morador, com pessoas lá, você dá essa atenção e essa assistência? Aqui eu trouxe mais no campo do consultório, mas se a gente for pensar na população em situação de rua, acho que é uma questão interessante da gente pensar. Porque é aquela população deixada de lado, né? Existe a questão aí, né, dos egressos, existe alguma questão também, às vezes, de conflito familiar e etc. Mas é interessante a gente pensar que a população LGBT sempre vem, estou usando aqui sempre, né, pode ser um pouco ousado, mas os que eu tenho conhecimento, que eu acompanho, mas fruto de uma LGBTfobia. É uma não aceitação da família, é uma não aceitação da cidade que eles estão inseridos e que eles não me aceita. E legal, até um certo ponto. Eu ia falar agora, né? Tem um certo limite, né? Porque vai fazer o enfrentamento e a gente vai conseguir, e aí cabe a gente, enquanto Estado, dar o suporte necessário para essas pessoas conseguirem gozar do direito de ser quem é, né? E aí entra a questão, né, dessas problemáticas que a gente estava falando do ambulatório trans, né? Como é que a gente faz para ter acesso e tudo mais. Mas é interessante a gente pensar isso, né? Que ali no campo dos héteros, dos cis, dos heteronormativos e cis, e aí acho que está ficando claro que é heteronormativo e cis. Sim, para mim, claríssimo. Certo. São diferentes as demandas, né? Aqui é um sofrimento único e exclusivo por você ser quem você é, né? Não houve já há um julgamento, né? A sociedade faz um pré e depois faz o julgamento, que é a condenação. Sim. Com raras exceções. E a exclusão, ela se dá é um olhar, essa coisa, né, do... não precisa falar, né, que você está... Mas o homem hétero pode sair e falar que estava no final de semana com a esposa e com os filhos e etc. Se o cara gay fala que estava com namorada, não fala, não precisa, né? Quer chamar atenção. E né? Principalmente no ambiente de trabalho. Exato. No ambiente de trabalho, ele comentar, ele começa a ser... ela se dá cotidianamente. Começa a se isolar, né, César? Né, Paloma? Quando a moça, né, o rapaz ou a moça, olha, por exemplo, conheci lá uma outra menina lá, não sei o quê. Aí, vou usar a palavra que é hoje mais comum para a garotada, inclusive o Abílio citou que ele, a esposa e o filho estão acompanhando. Um abraço para você, Abílio, no Guarujá. Estou ficando, que já não é tão nova assim, mas vem aquele olhar, né, de já suposta condenação.
uma moça falando de uma outra moça, ou o rapaz falando de outro rapaz, você começa também a se isolar em um espaço dentro da sociedade. Se não houver o entendimento, vai criando o quê? Certos conflitos interiores, né, o César e Paloma. Eu até gostaria de falar sobre... Eu falei sobre o desejo, mas o desejo de ser quem você é, não é o desejo sexual. Quando eu falo senão já vão expressar achar que... o desejo, né? Então, ser livre, performar dessa maneira, direito dessa orientação e performar dentro dessa orientação sem esse julgamento psicossocial, heteronormativo que vai adoecendo. E aí nós vamos falar da questão escolar, que é ali onde o indivíduo vai, a criança, o adolescente, ele vai aprendendo a conviver socialmente. E nesse momento da escola, essa expressão ela é tão inata, ela é livre, ela não é julgada porque não há sexualização na escola, nos ambientes escolares. Mas, como é uma incongruência, esses alunos eles começam a manifestar a sua performance ali diferenciada de uma heteronormatividade que é classificada dentro de um padrão, né, que nós temos aí uma pedagogia kizariana, europeia, que vai colocar dois corpos, né, o corpo do menino, o corpo da menina, dentro desse letramento cisgênero. Aí vem alguém e diz e assim, aí vem Paloma, menino transgênero, veste azul e menina veste rosa. E aí nós temos um aluno transgênero que ele começa a performar. Essa performance é ele justamente ter o desejo de ser quem ele está ali, se expressar Exato. livremente. E a escola não tem ideologia de gênero. Nós estamos trabalhando o processo educativo, a gente está dialogando sobre o desenvolvimento. Ela deve ser uma aglutinadora, né? Sobre a diversidade, a escola é diversa, ela tem que ser diversa para que esse aluno consiga aprender, ele tenha ali o seu fortalecimento do seu eu e não adoeça. E começa o bullying, e começa o julgamento. Então, nós temos que desconstruir esses padrões heteronormativos e pensar que a sociedade é diversa e pensar que esse aluno, essa aluna... e aí nós temos uma outra linguagem, esse estudante, eu não gosto de utilizar o termo aluno, mas esse estudante, ele está se desenvolvendo, ele está se conhecendo, não há ali um padrão que a gente coloque, olha, ele está se conhecendo. Então, deixar livremente, de uma maneira saudável, esse adolescente se expressar, sem julgar, sem fazer esse julgamento que adoece, que coloca... E que trata isso como doença. Que trata como doença e que leva a um adoecimento grave, que é o suicídio. Sim. Que nós temos casos, infelizmente, de adolescentes que se suicidaram por conta dessa incompreensão, desse julgamento, dessa não aceitação, desses padrões que agora estão sendo utilizados de maneira muito, eu diria... eu vou colocar uma palavra criminosa quando você usa, dentro de uma política partidária, essa criminalização e joga para a escola essa problemática, dizendo que a escola ela vai para o campo. Não, e a escola, Paloma, se me da permite, ideologia de gênero. Isso em vários educação casos, não trabalha dessa forma. Está produzindo o quê? É o bullying, é a violência, em casos até de morte, e não é só no Brasil, em outros locais. E aí, César, muito bem colocado pela Paloma, cria-se um universo de muitas diferenças. Diferenças. E essas diferenças não podem acontecer. Eu até outro dia estava refletindo, lendo um texto, até de um autor norueguês, e ele dizia o seguinte, que as pessoas convencionais dizem assim, o mundo mudou. Mas, ora, vamos pensar, se nós retrocedêssemos na história, os casos de homossexualismo, como queiram classificar, existem desde que o mundo é mundo. A diferença é que se escondia, né, entre os sultões, entre os grandes sheiks e por aí vai, né? Claro que o mundo mudou no sentido de as pessoas terem mais o convencimento, ter a palavra e se autodenominarem quem eu sou, o que eu quero. Justo isso, que é o reconhecimento que todos nós devemos ter. Vocês são dois profissionais que atendem no poder público, também na questão particular. Eu imagino que você tenha, no público, uma classe menos favorecida, uma classe mais deixada de lado pela sociedade. O poder público não pode deixar de lado, em que pese não ter suficientemente a capacidade de atender a todos de uma maneira que a gente diria
com integração no mesmo nível. No particular, a pessoa tendo uma condição social melhor, se bem que não evita dela ter os problemas e não se sentir eliminada ou distinguida, né? E aí você vê, por exemplo, hoje você vê 2 meninas de mãos dadas, você vê 2 meninos de mão dada, e aquilo cria ainda para certas pessoas algo como se o mundo estivesse acabando, né? E a sociedade precisa entender. Só que nem tudo que você vê mostra essa tranquilidade. Em casa já tem lá todo diríamos que uma pressão emocional, psicológica. Pressão emocional psicológica. E aí você tem aquilo, né? Eu vou brincar do canhoto com aquele que é destro. O menino começa a escrever com a mão esquerda, a mãe pega ela e dá com o chinelão. Você tem que escrever com a mão direita. Não, peraí. Deus concebeu... Um exemplo muito importante sobre a questão da diversidade, né, dentro de um contexto de saúde mental. Quando você vai fazer uma correção do que é algo tão inalto como o destro. Você concorda? E olha só como você trouxe, né? Olha, o correto é você escrever com a mão direita. Mas quem disse que E a letra, né? A letra dentro da escola, que coloca o aluno para fazer um caderno de caligrafia. Exato. Não pensa que a letra tem que ser legível, Exato. mas ela precisa ser padronizada de uma maneira igual para todos. E aí aquela criança começa a criar calo, eu criei calo aqui, ó, de fazer letra cursiva, Exato. letra cursiva, letra cursiva, e mais aquela letra que todo mundo tem. Vamos colocar todo mundo dentro de um padrão. Olha que, né? E é um pensamento que você trouxe de algo que a gente nem, talvez não colocamos aqui na pauta, mas tá na normatização do eu. Estou muito fora aí, não, né, César? Não, achei perfeito essa colocação. E fico pensando aqui, né, as consequências que a gente está falando de saúde mental, mas a saúde mental a gente vai também pensar aí alguns comportamentos, e às vezes a gente não vai ali direto no suicídio, né? A gente vai para um uso abusivo de drogas, a gente vai para práticas sexuais desprotegidas, perigosas, né? Uso de substâncias que anestesiam, né? Então tem uma prática ali que coloca em risco saúde física mesmo, né? Então, antigamente a gente tinha aí a fala, né, do HIV, né, o câncer gay e etc e tudo mais. Hoje a gente sabe que qualquer um pode ter. Voltou essa fala, né? Voltou recentemente uma fala descabida e muito triste isso. Exato. Sempre tem aquelas cabeças pensantes ao contrário e elas produzem esse efeito pernóstico, né? Que eu digo que elas deveriam voltar ao banco da escola para estudar de novo. Parece que elas não aprenderam nada. Sim. Mas, ô César, nesse sentido que a gente fala da saúde mental, a gente está falando da população LGBT, mas a gente pode pegar o próprio morador de rua, que também sofre com isso, que é ser renegado pela sociedade. Muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, aquele rapaz tão bonito, ou aquela moça tão bonita, você sabia que ela tinha uma profissão? Como se fosse, né, algo... Mas por que ela está na rua? Porque ela tinha uma opção, a família não aceitou, a sociedade não aceita, a igreja não aceita, e ela foi para a rua para tentar enfrentar os seus fantasmas, né? Porque os fantasmas que vão ficar o dia inteiro atrás dela. Como combater isso? Como tentar diminuir? Sanar, não sei se será possível um dia, né? Não sei se estaremos vivos todos nós para ver a igualdade sendo colocada em plena forma, em primeiro lugar, e não a gente tratar de diversidade como algo que é um problema gigantesco da sociedade, seja no Brasil, seja em qualquer parte do planeta. Eu gosto muito de uma frase de um antropólogo, que ele diz que todos os seres humanos são iguais na capacidade de serem diferentes. Sim. Né? Então, a nossa condição de igualdade está sempre na capacidade de ser diferente. Né? Um homem gay são diferentes. Né? Mulher trans são diferentes. Né? Mas existe essa necessidade, né, dessa padronização, né, dessa coisa de tem que ser assim, tem que ser assado, e que a própria comunidade LGBT também acaba se perdendo muitas vezes, né? Sim. Os padrões de beleza, né, tem que ser bombado, forte e tal, porque socialmente são estereótipos. É lido como, ai, que gay bonito, né? Para estar que não, dentro né? de São uma excluídos pela sociedade. As pessoas falam muito isso, né? Estão na margem para entrar
para ser normalizado, precisa cumprir aí alguns protocolos e acaba gerando um processo de exclusão dentro da própria comunidade, né? Recentemente, quem falou isso, César, foi o cantor britânico Sam Smith, que esteve no Brasil, e ele foi numa unidade, vou fazer um comercial, eles estão precisando vender mais, do McDonald's, na Paulista, e ele entrou alto, grande, né, com uma roupa que para a sociedade foge, estava de saia, não sei o quê, depois do show dele no Festival Lollapalooza, e aquela coisa de... gente parou com o sanduíche assim, não comeu, né, e ele entrando, como se fosse lá algo do outro mundo adentrando o ambiente. Por ele ser uma estrela da música, por ele formar opinião, por ele arrastar... Aí, mas eu não vou, no show desse cara eu não vou. Ele é muito competente, mas por quê? Não, no show dele só vai gay e lésbica, só vai sapatão. A palavra das pessoas. E ele teve lá um show com muita gente, um show lotado. Então, a sociedade, ela exclui, ela é mesquinha, literalmente, mas ela judia, né? Judia é uma palavra que você trouxe importante. Essa semana que passou, Santos realizou uma audiência pública sobre a casa de acolhimento da população LGBT em situação de vulnerabilidade e rua. E aí um vereador ele fez essa proposta de audiência pública, e aí veio a prefeitura, os órgãos do governo, a sociedade civil, e nós estávamos lá discutindo, justamente porque é um grupo vulnerável, a desassistência da desassistência, no sentido que esse corpo que está ali à margem, vulnerabilizado, em situação de rua, ele passou por várias, nas suas narrativas, processos aí de julgamento, de apedrejamento social, de flagelo, de não permanência nos estudos, de falta de empregabilidade. E aí o que aconteceu no final desse desfecho? Foi muito produtivo, mas nós tivemos um ataque nas redes, e aí um indivíduo que fez um ataque colocou que o vereador estava dando visibilidade para a turma da lacração. Isso é um absurdo. Olha só a agressão psicossocial. Turma da lacração. A turma da lacração. Então, essa pessoa que sofreu vulnerabilidade, que teve desentendimento dos seus familiares, que, às vezes, foi colocado à margem, a família não aceitou, porque também foi pressionada, não estou no lugar de julgamento. Essa pessoa teve que ir para a situação de rua, não conseguiu trabalho, não conseguiu estudar, e a gente fala de um grupo que é a margem da margem, que precisa de uma assistência, de uma casa de acolhimento diferenciada, porque tem um desenvolvimento diferenciado, e a gente escuta turma da lacração, é incabível. É uma falta de respeito com a política pública, é uma falta de respeito com as pessoas, com as mães, com as mulheres, é uma falta de respeito generalizada a gente ter que escutar, e ainda ter que escutar outra situação que eu também não concordo. Porque é de esquerda, porque eu sou de direita. Nós temos que ser indivíduos que vivem em sociedade, independente se você vai entrar por uma rua pela direita, se você vai entrar pela esquerda, mas que você caminhe à frente e que você pense no coletivo, porque o coletivo somos todos nós, não é, César? Sim. Eu não estou fazendo campanha política, tá? Mas Sim, eu estou sim. indignada com essa questão que eu estava lá e eu não sou da lacração, eu sou uma profissional, eu sou uma educadora. Quantos anos, ô Paloma, nessa área já... tentando, Eu trabalho há 24 anos na parte da educação, eu trabalho há 24 anos. Na psicologia, eu tenho um trabalho, vamos lá, uns 15 anos trabalhando na área da psicologia, mas eu me formei em 2005. Mas eu esperei fazer algumas formativas. Só passo para o nosso ouvinte aqui, qual a tua formação aí para as pessoas entenderem. E Paulo aqui de São Vicente, ele já brincou aqui, sugestivo até o tempo de formação, 24. Tá vendo? As pessoas Paulo, pegam tudo para... Você vê, né? Eu vou deixar você no caderninho separado aqui, mas um abraço para você. Quando eu falo da minha formação, e aí eu evidencio o meu currículo, não é para descredibilizar nenhum outro colega, e também não é uma questão de classismo. Então, aí eu falo que eu fiz o projeto Cefam, escola técnica, estudei 4 anos, eu sou de uma família heteronormativa, minha mãe estudou escola de freira, meu pai é estivador de carteira preta, eu fiz faculdade na Universidade Católica de Santos, os 5 anos, né? Eu me formei os 5 anos. A mãe mandava ir na
missa. Eu vou na missa até hoje com a minha mãe. Ah lá. Eu fiz psicopatologia, eu fiz pedagogia, eu fui psicóloga olímpica e eu evidencio o meu currículo. E por que eu evidencio o meu currículo? Porque eu sou uma mulher transexual. E aí, quando eu digo que eu sou uma mulher transexual, esse currículo ele começa a ser desconstruído. É como eu não tivesse estudado Posso olhar toda essa você, carreira. não vai entender como falta de respeito, longe disso. Imagina a Paloma, o César, um sorvete. Era bonito até você abrir o pacotinho. Quando ela falou o que era, começou a derreter. E acontece dessa forma. Está errado. E aí eu tenho que visibilizar a minha capacidade técnica para além, para não ser julgada. É como que toda essa minha formação, o meu trabalho sério que eu desenvolvo na educação. Eu não vou na educação trabalhar ideologia de gênero, eu trabalho os meus competes dentro do meu cargo. E de uma maneira muito séria. Eu estudei muito para estar onde eu estou hoje. E aquela mãe que chega numa escola e fala para a professora assim, fiquei sabendo que você é assim, não vai levar meu filho ou minha filha para o mau caminho, hein? Eu assim, a minha história é uma história muito digna. Eu assim, não tive esse... Espero, né? As mães, elas trabalham, elas confiam no meu trabalho, e a questão da transexualidade, ela sempre foi, assim, num lugar que o meu trabalho sempre se destacou, porque a transexualidade é uma orientação que não cabe estar junto, né? Ou seja, cabe, porque eu sou hoje uma influência. Eu ia dizer que cabe, viu, Paloma? Não, mas eu quero dizer que, no sentido de julgamento, sim, por que por eu ser uma mulher transexual, o meu currículo ele pode sofrer algum abalo. É que você, né? Para a população, para geral, vão me xingar aqui, pode xingar à vontade, não tem problema, a gente aceita tudo. Você é uma pecadora. Sabe aquela história? Então, olha o julgamento. É o pré-julgamento já. Eu costumo dizer, eu não sou juiz, não sou Jesus Cristo, não tenho nem capacidade para chegar lá. Mas a sociedade diz assim, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar aquele cafezinho de novo, peço desculpas da gripe aqui, mas a Paloma e o César aqui, o César está... hoje está taciturno, está pensando bastante. Vamos tomar aquele café na volta. O César vai comentar um pouco mais, que a gente está falando de diversidade, saúde mental da população LGBTI. Tem o morador de rua. A Paloma aqui tomou a liberdade. Eu fico muito feliz de você tomar a liberdade de falar dessa maneira. Aqui você pode ter certeza, não sofrerá nenhum tipo de pressão. Não, a pauta não sou eu, né? A pauta é a diversidade, mas é importante. Mas eu penso que sabe que estar nesse lugar e visibilizar... Posso tomar a liberdade que você não me deu, mas eu vou tomar essa liberdade, né? Que é importante ter profissional assim. É importante que a gente tenha... Sabe aquela coisa? O que é o profissional bom? Aí vem lá a sociedade com etiqueta, olha, se for professora, é mulher, alta, bonita, olho azul, cabelo loiro, formada não sei o que lá e especialização em Harvard. Para mim já não serve. Aí, professor... bonito, alto, olho azul, verde, não sei o que lá, musculoso, vamos parar com isso, né? O bom é justamente o que a Paloma acabou de citar. Ela buscou preparo, entendimento, qualificação. Estudei, passei em concurso público. Em casa, ela tinha tudo, né? De uma família consistente, de uma família conservadora, né? Que talvez não entendesse essa incongruência, mas que, de alguma forma, dentro dos seus valores, eu tive apoio. Então, olha a importância da família. Eu ia perguntar isso agora. Você talvez tenha tido um caminho mais suave, lembra até nome de cartilha, né? Porque a família apoiou. Não foi suave. Meu pai, ele era um homem muito conservador, ele não entendeu. Hoje eu entendo o processo, imagina um homem estivador, heteronormativo. E não com medo do que os amigos iam dizer. E sofri algumas situações, né, de incompreensão, por ele até mesmo dizer que não soube educar, mas eu fui uma criança transgênera que estudou. E que naquele momento que eu estava estudando, eu não ia falar, olha, eu sou transgênero, eu nem sabia. Eu gostava de brincar de boneca, mas eu nem entendia. Então, olha a natureza, não tinha pecado. Então, ser quem eu sou não foi pecado, porque realmente a criança está ali, ela quer brincar, ela quer usar um batom, mas é algo muito natural. E não foi porque meu pai me colocou no escoteiro, ele heteronormatizou o quanto ele pôde. Mas é por isso que eu falo, não é uma opção, é uma incongruência. E não adianta, você vai heteronormatizar até o momento que não tem mais, porque a pessoa, porque ali, está dentro do ser. Brilhante, do desenvolvimento. Perdão, a Paloma falou que ela não é o alvo do programa,
Mas a gente Peço até que foi uma quebra de protocolo. Não, mas é um exemplo positivo. É muito fácil, né, César, falar... Representatividade, né? Não, e fala, uma eu representatividade. falo, sentou aqui, tem a liberdade e o respeito. Aqui duas coisas não juntas, liberdade e respeito. Eu não vou censurar ninguém. Quem sou eu? E a sociedade deveria ser assim. Nós vamos ao intervalo aí, o César vai falar mais, a Paloma, sobre esse trabalho, sobre essas questões todas, porque não é fácil. Hoje nós vivemos uma sociedade cada vez, se a gente tem valores financeiros cada vez maiores, né, que é qual a marca que você usa, qual é a viagem que você vai fazer, qual é a marca do seu relógio, do seu carro, não importa, né? Isso é o que menos soma, porque o dia que nós passarmos desse plano para um outro, para quem acredita, você não leva nada. Agora, o que você teve de benefício moral, atitude moral, respeitosa, sem a classificação que a sociedade elitiza, né? Porque a sociedade, agora, dentro da própria sociedade, vou só pegar uma frase do Cazuza, que dizia que a burguesia fede. Aí você tem que entender nas entranhas o que ele queria dizer com aquilo, né? Não é apenas a questão financeira, na questão disso que a Paloma falou, do que o César falou. Gente, eu vou no intervalo às 9h42, mandando um abraço. Deixa eu até colocar aqui, que eu anoto e não falo, e o pessoal depois me xinga. Acho que eu sou o cara mais xingado das últimas semanas aqui, mas vamos lá. Mandar um abraço. Deixa eu pegar um que não está aqui, mas vou mandar um abraço para ele. Doutor Leal, que esteve com a gente, né, César? No outro programa. Um abraço para ele. Querido. Nos convidou para um jantarzinho assim maravilhoso, que foi a noite, segunda noite árabe, né, Virgínia? Maravilhoso. É o meu caso. Eu estou quase mudando para a Arábia Saudita. Ah, é uma delícia. É uma delícia. Uma pena que vocês não estavam lá junto com a gente, né? Certeza iam aproveitar. A Terezinha Moraes do Macuco, o Carlos Alberto do Morro do São Bento, a Cláudia Pisato da Praia Grande, o Alberto Ribeiro de São Paulo da Pompeia, o Wesley Souto do Canto Forte, Praia Grande, o Antônio Silva, lá do Paraná, que preside a Associação LGBTQIA+, aí vai mais mesmo, né? Que faz tempo que não tem participado com a gente, né? Que ele mande um alô aí para a gente, com certeza vai ser tão importante. O Alberto Vilela de Ribeirão Preto, o Cristóvão Rodrigues de Campos do Jordão, Campos do Jordão deve estar um calorzão lá também, né? Bacana. O Denilson Almeida do Bocano da Praia Grande, nosso querido Eduardo Filete, veterinário, que ele diz assim, cães, gatos, machos e fêmeas são todos bem tratados, porque se eu for escolher para tratar, não trato ninguém. Então, que seja assim o ser humano também, né? O Michel Acácio de Joinville, Santa Catarina, terra boa. Também o Elias Menezes, seu Elias está lá em Cachoeira Paulista, do lado ali de Aparecida, e eu vou um pouquinho mais longe. A Meire e a sua irmã, né, a Thaís, que estão na Tailândia, em praias horríveis, praias com água suja, linda Tailândia. Eu volto já, não sai daí. Sai daí que eu volto já com a Paloma e com o César, falando muito sobre esses temas que a gente está propondo para esse programa de quinta-feira, que depois do feriado está legal, né? Você está gostando? Eu também. Volto já. Participação de Dininha Couto. Bom dia, amigos. São Bernardo Campo, a Dininha. Lá em São Bernardo também. Deixa eu mandar um abraço para o Rogério Perim, né, lá de São Bernardo. E mandar um abraço também para o André Vilela, que representa lá a GBESC, né, que também está lá em São Bernardo do Campo. E foi a Cida que mandou, Cida, passou, eu não peguei. Ela perguntou para mim, mas eu não vou responder, eu vou deixar para os dois. O que eles acharam do governador Tarcísio Gomes de Freitas não assinar o projeto em relação à saúde, né? A população LGBTQIA+. Exato. Eu só vou responder isso. Lamentável. Lamentável. Na volta eles comentam. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali.
Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/bale. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 9h49, voltando com o programa dessa quinta-feira, né? E, ô Marlene, obrigado. Ela falou que a minha voz não está ruim, está bonita e a voz está boa como sempre. É bondade sua, né? Eu gosto de pessoas que são... É aquela história do copo d'água, né? Eu ponho água até metade, uns veem o copo com... Tá um copo quase cheio, né? E outros olham para o copo d'água e dizem que o copo está quase vazio. Então, ela vê com o copo mais cheio. Obrigado pelo carinho sempre aí também, né? E só repetindo para aqueles que perguntaram, o Pedro também, que é de Jundiaí, lembrando, porque as efemérides do dia muita gente não fala mais, virou uma coisa boba, né? Efemérides do dia, o que é isso? São as datas que você tem que comemorar e lembrá-las sempre. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. O que é o assédio moral, para você ter uma ideia? Você sabe, Pedro, para entender? César, muita gente vive, Paloma, o assédio moral sim. Diariamente. A pessoa ela é pressionada pelo assédio moral no trabalho, na escola, às vezes no clube. Então, hoje é o dia de luta de combate ao assédio moral. Se vocês quiserem falar um pouquinho, também pode. E hoje também é o Dia Nacional de Luta pela Cidadania. Cidadania, veja lá, hein? Da dignidade e direitos humanos na política nacional sobre drogas. Olha que 2 datas importantes no dia de hoje, dia 2 de maio, mas é um mês bom, hein? Bom porque a gente tem que acordar. Tem gente que cai no mundo das drogas e é bem informado, de boa família. Mas se não tiver as mãos estendidas, não sobe.
não sai, não se liberta. Ah, Edu, como é que drogado tem direitos humanos? É claro que tem. É um ser humano, precisa ser resgatado, precisa ser ajudado. Ah, ele merece dignidade? Claro que sim, como todos nós, né, César e Paloma. E quando a gente fala assédio moral, é uma das coisas hoje mais colocadas em pauta. O que você tem de processos hoje na justiça de assédio moral, quando não ampliando para o assédio sexual, quer falar um pouquinho disso? E é difícil de provar, né? Difícil, é muito difícil, de bem provar. difícil. É algo sistemático que acontece. Só quando tem gravação, né, junto com testemunhas e uma comprovação daquilo com fatos mesmo para chegar a uma condenação. E a culpabilidade da vítima, às vezes, Sim. né? Não, essa culpabilidade é difícil, né? De ser encarada até no juiz. Ah, você tá. Mas quer falar um pouquinho só sobre isso, rápido, para voltar ao tema? Eu penso que Não, César, pode iniciar. Não, eu penso que é uma temática importante. Ontem foi o Dia do Trabalho e o trabalho ele precisa ser digno, ele precisa ser respeitado. As pessoas nos seus lugares de trabalho precisam ser respeitadas. E aí vem a questão do desrespeito, vem dessas cobranças, da descaracterização que às vezes acontece do trabalhador. E é algo muito intrínseco, como o César colocou, muito subjetivo, vai de um olhar, de uma cobrança a mais, que vai descredibilizando, abalando ali a competência cognitiva daquele trabalhador. Isso a gente está falando na questão do trabalho, mas acontece, o assédio acontece, são várias as formas. Eu trouxe o trabalho por conta do Dia do Trabalho, mas tem o assédio moral, que a gente está falando sobre a criminalização das diferenças, nós estamos falando também o assédio daquela pessoa que está numa vulnerabilidade, que é um usuário que adoeceu, que é um adicto que está ali precisando de uma assistência, sim. E há um assédio em cima dessa vulnerabilidade, e vem de um julgamento, e vem desse conceito normativo. Então, nós precisamos refletir sobre o adoecimento psíquico coletivo e qual que é a nossa função. Exato. Enquanto os indivíduos, o que a gente também favorece para que esse adoecimento aconteça. Olha, então, Paloma, nessa a reflexão Manuela acho Rodrigues do importante. Embaré está te parabenizando pela sua coragem, mas pela sua elegância, o seu preparo e a sua forma de encarar algo que a sociedade não encara. Parabéns a essa brilhante profissional, não a conheço pessoalmente, mas deve ser enriquecedor, Eduardo, estar ao lado de pessoas que formam opinião com exatidão e conhecimento. Ela é vítima da sociedade, só que não se colocou como vítima, se colocou como vencedora. Por isso é um belo exemplo para nós da sociedade, onde tudo é errado do ponto de vista humano, né? Não do ponto de vista da ideologia que cada um tem que ter, que é respeitar o do próximo. O meu direito termina, Eduardo, quando começa o de alguém. Muito bem colocado. Muito bem colocado, agradeço as palavras de apoio, de incentivo. Eu acho que nós precisamos desse coletivo que incentive, que apoie, que não julgue, que favoreça com que a nossa sociedade possa fomentar boas pessoas, não adoecer, né, o coletivo, e aí a gente ter todas essas situações vulneráveis que nós estamos enfrentando hoje. Eu roubei a palavra aquela hora do César para o intervalo. César, você quer continuar no tema? Você quer falar da saúde mental? Eu traria só um ponto aqui em Diga. cima disso, Põe no ele aí. sentido Exponha. de que sim, acho que lutamos, conseguimos, vencemos, mas isso não tem que ser uma realidade da população trans, né? As pessoas têm que ter acesso, serem respeitadas, e essa história tem que ser transformada, né, para as próximas gerações, né? Porque senão fica num campo muito bonitinho, romantizado, né? E falo com tranquilidade, que acho que você também compactua aí com essa perspectiva, né? Mas para a gente tomar cuidado com a forma que a gente olha, né? Não é uma que bonitinho, né? É transfobia. A gente conseguiu vencer isso, né? E se vitimiza. Como é que é essa vitimização, né? O que a gente está chamando de se vitimizar? Você se sente, César, pressionado? Outro que, como a Paloma buscou conhecimento, buscou se colocar no meio da sociedade, não por mérito da sociedade, por mérito seu próprio de buscar conhecimento, interagir com isso, entender o problema e tentar oferecer o teu conhecimento para pessoas que não têm, para pessoas que muitas vezes não têm força. A gente sabe que muitas vezes a pessoa é de bom coração, seria um grande profissional, mas não consegue. Ele vê barreiras em tudo. Ele não consegue, como a Paloma, vencer e transpor essas barreiras com capacidade, né? Com essa vontade, que tem que ter a capacidade, a vontade e a força, né? E a cabeça ajudar. Você sente isso?
que aí você tenta passar isso para as pessoas que são seus pacientes, na verdade, e que você, a palavra paciente, sugere o quê? É a paciência de entender, codificar aquilo ali na sua cabeça e devolver numa forma onde a pessoa entenda que ela pode. Sim, tanto com os meus pacientes em consultório, né? Acho que é uma pauta que está sempre presente. Mas você estava lembrando de quando eu comecei ali na psicologia, né? Era estagiário ainda na época, mas eu trabalhava no serviço de atendimento especializado HIV/AIDS. E a gente tinha um serviço de prevenção em que a gente ia, né, nas casas onde os trabalhadores do sexo faziam seus trabalhos, etc., um serviço de conscientização, cuidado com saúde, né, redução Sim. de danos, enfim, a gente conversava. E eu conheci mulheres incríveis lá, né, que eram vítimas da sociedade, que estavam ali não por uma escolha, mas por uma exclusão social. Sim. Mas tão merecedoras, tão inteligentes, tão sensíveis quanto qualquer outra, assim, né? Estavam ali por falta de oportunidade. Elas eram vítimas de uma sociedade transfóbica, que lhe exclui, né? e que coloca num lugar. Esse ponto que o Isso. César trouxe é importante. Eu estar num lugar profissional em que eu participei, ou seja, estudei, eu resisti ao sistema. Foi uma resistência ao sistema. Exato. Não foi privilégio, Não. foi resistência, foi insistência, foi mostrar para a sociedade que o meu lugar também era ali, que eles não iam me expulsar. Só que a expulsão, ela vem, porque eu estava naquele lugar, mas, ao mesmo tempo, o assédio moral, né? Muita gente não queria que você estivesse ali, que eu tivesse. E até hoje eu ainda sofro em alguns lugares que eu falo, e que os lugares, principalmente de poder, que as pessoas mostram, mas vai colocar... todos os meus cargos que eu tenho são cargos concursados. E também tenho pessoas que acreditam no meu trabalho, que me convidaram para trabalhar em secretaria. Um abraço para a Prefeitura Municipal de São Vicente. Em Santos eu também tenho o meu trabalho, mas eu não quero julgar as mulheres transexuais e travestis que não tiveram essa oportunidade de permanência nesses lugares, não tiveram esse acesso. E aí eu vou falar a opção. E a opção que elas tiveram foi para a sua sobrevivência, a prostituição. Infelizmente. É verdade. E não foi uma escolha. É isso que nós Passou estamos... a única opção. A única opção entre você não ter que sobreviver para se alimentar, os recursos mínimos de sobrevivência, e isso que nós estamos trabalhando, falando da empregabilidade, da permanência de estudantes transgêneros, das oportunizações, de cota para mulheres transexuais e travestis, porque é o público mais vulnerável, é o público que mais Você sofre. é favorável, Paloma, a esse modelo de cotas que é colocado nesse modelo que está, não a cota pela cota, mas no modelo que está aí, ou poderíamos fazer algo mais abrangente, de uma forma mais inteligente, mais interativa? Que a cota da impressão, que é algo obrigatório. Eu tenho que pôr a cota ali, se eu não colocar a cota, eu não faço a política para esse público, eu não dou satisfação para a sociedade, para a imprensa, então está lá a cota. Então, cota aqui... Eu penso que a cota ela precisa ser uma reparação, né, dentro de um estudo de política pública desses grupos vulneráveis que sofreram ao longo das suas narrativas sociais, e que realmente, se nós colocarmos numa pista de corrida, eu sou psicóloga do esporte, aí a gente vai falar sobre vantagens, né, de quem vai estar ali no pódio. Posso aproveitar, então, já que você falou isso? Eu trabalhei muitos anos no esporte, no futebol, e sei de muita coisa, vi muita coisa, sabia de muita coisa, e você preserva. Dentro do esporte tem muito isso. Tem muito isso, aqueles atletas que eles tiveram condições de fazer um treinamento, assessorados, e aqueles outros atletas que não tiveram essas condições. E quando eles estão ali na pista ou no lugar de competição, há uma desvantagem. E nós precisamos olhar essa desvantagem. Exato. Diante daqueles que tiveram oportunização, que foram mais abastados, que tiveram um olhar ali pelos seus familiares. Nós precisamos, sim, ter esse olhar de cotas. Então, nesse sentido, não no olhar de viabilizar e até se aproveitar das minorias para, como você colocou, uma vantagem ali dentro de um sistema. Eu não concordo, mas que as cotas, elas são de fundamental importância, elas é uma reparação psicossocial, é olhar, sim, que as minorias precisam dessa oportunização para alavancar, né? Eu adoraria ficar aqui fazendo o programa de 2, 3 horas para a gente elencar mais dentro do assunto. É um assunto que vai puxando
ao outro. Se você reparar, a gente pode até fazer uma pauta, mas é tão rico, ó, e a diversidade de assuntos que vai aparecer aí, ou que irão aparecer, são tão importantes, que demanda de vários programas. A gente não consegue esgotá-los num só. Mas, com certeza, eu quero finalizar o programa pedindo para o César comentar um pouco mais. A gente tem uma riqueza de assuntos aqui, e depois a Paloma também, que a Paloma, como muito bem colocou, ela é psicóloga clínica institucional do esporte, mestre em educação, especialista em psicopatologia. E aí é interessante você ter um universo muito grande. O César é um psicólogo que atua dentro da questão do morador de rua, que sofre tudo isso, né? E aí o morador de rua tem todas as consequências. Tem gente que acha que o morador de rua, ele já nasceu morador de rua. Ele estava na maternidade, ele nasceu, aí o médico carimbou nele, morador de rua, e já soltou ele para a rua. Não é assim, gente. O morador de rua, ele não é feito em produção, ele é uma consequência da nossa sociedade, não é isso, César? Sim, sim. Tanto a pessoa em situação de rua, como a homofobia, a LGBTfobia, de um modo geral, né? E acho que é importante a gente trazer essas discussões, porque a gente vai trazendo algo muito constitucional, que é a questão da equidade, né? Não é uma questão de sermos todos iguais perante a lei. Nós não somos iguais. Não. A gente tem nossas diferenças, né? Pessoas têm mais oportunidades do que outras, né? E a lei olha as pessoas também de forma diferente, vamos ser sinceros, vamos olhar de cima para baixo. Lei, ora lei, né? Então, é muito claro que tem uma frase que muita gente repudia, eu vou aproveitar, desculpa interromper, preto, um negro, pobre, prostituta, tudo com P, né? Sofre mais. Se parar para olhar na prática, sofre mesmo. Não vamos ser demagogos e não, isso aí é frase pronta para a campanha eleitoral. Não, é prática mesmo. É um fato, é dia a dia. E só quem vive sabe, né? O que só que é quem vive ser deslegitimado no mercado vocês estão no campo de guerra, mesmo né? quando consegue uma boa colocação, né? Você trouxe aqui agora. Sim. E de ter diversos ataques, os ataques que sofre, como é que é, né? Porque que sempre sofre. vai por esse lado, né? Às vezes um homem cis não teria esse tipo de intervenção. Então, a gente ponderar isso, trabalhar isso, e algo que eu sempre falo, né? Pensar políticas públicas, porque a saúde mental está totalmente relacionada às políticas públicas, né? Em que corpo, em que lugar esse corpo vai ocupar, né? Melhor dizendo. Olha a notícia que veio agora aqui, eu saí da página aqui que a gente estava recebendo as mensagens, peço perdão aqui, que é bastante interessante, como a sociedade aqui e fora. Vocês lembram o caso do deputado brasileiro nos Estados Unidos, do Jorge Santos? Sim. Jorge Santos foi cassado, não é mais deputado brasileiro, né? Um brasileiro nos Estados Unidos. Filho de brasileiros, ex-deputado que foi expulso do Congresso norte-americano no ano passado, agora volta a vestir, aqui diz, né? A fantasia de drag queen. Agora ele está sendo judiado pela sociedade brasileira e também norte-americana, porque ele está se assumindo, né? Aí vem aquela coisa horrorosa, né? Que é a própria imprensa. Vou até fazer questão de mostrar aqui essa imagem. Eu peço desculpas para o César que interrompi. Muita coincidência aqui, ó. Eu até coloquei, ó, Jorge Santos grava vídeo com Kitara Havashi e depois de 18 anos sai do armário aqui, tá vendo? Aí sai do armário, como se fosse alguma coisa. Ô, Paloma, você é meio que bruxo, né? Bruxa no seguinte sentido de... Você acabou de falar que se não consegue vencer, vai virar... Como que você falou? Eu falei sobre a questão da... Prostituta. A sociedade, ela há muitos anos enxergou o corpo transexual e travesti sexualizado e dentro desse lugar da prostituição ou do mecanismo de beleza, né? As mulheres só tinham esse lugar. E hoje, essas mulheres, elas ocupam vários lugares, porque são os lugares de direito que elas ali se proporam, se estudaram, e que nós não temos que pensar apenas nessas caixinhas, que são caixinhas que enquadram e criminalizam a sexualidade. Nesse caso, eu colocaria que ele vestiu uma fantasia social. Exato. Quando ele, dentro de um conservadorismo político, faz uma vestes, né? Não coloca o seu eu ali, não se manifesta o seu desejo de ser o seu eu dentro da sua integralidade e veste as vestes sociais. E agora ele começa a trazer, né, dentro de si
o que realmente E colocou algo... sente. É ele aqui, viu, gente? Né? Eu vou até virar Então, aqui olha a pra diferença, câmera. né? Olha os padrões sociais que levam uma pessoa a um adoecimento. Agora, o que acontece? No Esse sentido rapaz- de que você ser quem você não é, né? É um tipo de uma pressão, de uma pressão psicológica, de um assédio, de um adoecimento, assim, quando você não consegue externalizar quem realmente você é. É triste isso. Ô César, é algo que as pessoas... Eu peguei até, olha, surgiu agora como notícia, coincidentemente aqui, mas é algo que as pessoas têm que entender, que os problemas estão aí. Vocês, né, na função de profissionais que atuam no segmento, que dá atenção a vários tipos de públicos, né, tem uma importância fundamental, que os nossos gestores políticos, né, e públicos tenham essa observância de investir recursos, de treinar pessoal, de criar equipamentos que possam ser utilizados sempre, diariamente, que essas pessoas não tenham ali a falta dessa assistência. Quando você fala na questão dos CRAS, né, para atender essas pessoas, quando você fala de outros departamentos, no começo do programa antes, a Paloma dizia, em relação à área social, nós tivemos aqui, numa ocasião, a Alder Cleis, que ocupava a pasta social, que é muito difícil, é uma pasta muito difícil, muito complicada, os problemas estão aí. Né? Complexa demais, pasta porque complexa. Vão passar vários secretários e o problema vai continuar. Você minimiza numa época, depois eles voltam a acontecer, porque tem a migração. Mas, para finalizar com você, César, o que você, dos nossos temas que a gente colocou aqui, talvez não tenha conseguido colocar, discorrer todos de uma forma, porque vão se interligando, interagindo, e eu não... Uma surpresa, o César a gente já conhece, é a terceira ou quarta vez conosco, mas a Paloma a gente não conhecia. Gostei muito da maneira franca, fala olhando nos olhos, e colocou uma situação, que ela está aí. E ela tem que ser encarada pela sociedade como normal, ser respeitada como uma opção, não, e sim como uma situação de vida. É a vida da pessoa. Ela não pegou lá na opção, botãozinho, ó, clica opção 1 para isso, 2 para aquilo. Né? Olha, porque tem gente que acha que é assim. Pensa que é As assim, religiões, né? então, Deus o livre, né? Todas elas. César, por gentileza. Sim. Agradeço aí mais uma vez, né? A oportunidade de estar aqui. Algo que você queira complementar que a gente não conseguiu falar? Acho que eu queria pontuar mesmo, acho que o que a gente já veio falando mesmo, né? A importância da família, a importância da sociedade, a importância do Estado, importância do servidor público que está ali na recepção que pode ser muitas vezes o cara que vai fechar a porta para a pessoa trans que está buscando serviço por não respeitar o nome social ou por, né, a gente vê aí muitas vezes, né, aquele ele faz uma menção a uma orientação sexual, né? Identidade de gênero já faz é uma triagem coisa, pessoal, né? Já vai excluindo. É uma outra coisa, né? Então acho que trazer aí, né, a importância de que não é uma questão individual, de que temos que ser vencedores, mas uma questão de uma discussão da própria sociedade para como a gente está olhando para esses corpos. Como está São Vicente hoje nessa situação? Qual situação? As duas. As duas nós tocamos aqui. Você sabe o que eu estou falando, que o César é bem esperto, bem muitas problemáticas aí, mas né? dá para amenizar, pelo menos. Sim, e acho que a Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido, né? De trazer e chegar nos equipamentos e acho que falta formação também, né? Porque a gente, eu fico colocando aqui, né? Ai, tem que, mas... E aí? É falar como sobre o tema, é visibilizar o tema, levar... Entender o tema, entender o tema. Entender o tema, acolher... Acessibilidade no sentido de que todos têm direito, como você colocou, e a saúde mental, ela é a força do corpo físico. É verdade. Né? A mente... Corpo sã, mente sã. E se a mente não estiver boa, você pode ir na academia, ficar preparadão. Eu colocaria que a mente sã traz um corpo físico... Exato. É aqui, saudável. É daqui para baixo. Dentro das suas complexidades. Não de baixo para cima. Exatamente. É daqui para baixo. Aí nós precisamos nos colocar enquanto seres sociais e pensar da nossa função social com relação à saúde coletiva, como nós apontamos no sentido de não julgamento, do acolhimento das famílias, para que esses jovens transgêneros possam ali ser compreendidos, não culpabilizados, não julgados, né? Que a gente possa, que eles possam ter uma saúde mental
saudável. Sem dúvida. Eles possam ocupar o espaço escolar sem julgamento de ideologia de gênero que a escola... Vamos fazer um caminhozinho aqui, Paloma e César? Que ele no nascedouro seja bem recebido, que a família entenda. Se a família tem dificuldade, procure ajuda. Procure ajuda. E aí depois o que? Ele tem uma boa vida dentro da formação. Cortando, tem alguns coletivos bem interessantes que fazem uns trabalhos com mães, familiares, Sim, né? sim. As mães pela diversidade. Olha aí, tem aí, então, procura, busca, né? Porque Mas são né, o que eu queria dizer, interessantes. César, isso que você está falando, que seja dado o direito de ter uma educação, uma boa formação e depois seja um profissional bem-sucedido, porque isso vai ajudar muita gente. Sim. Que a sociedade não crie... eu digo que a gente deve fazer mais pontes do que muros. A gente fica fazendo muro, né? Impedindo que as pessoas passem informação e cheguem às outras, né? Então, eu vou aqui, sem criticar nenhum prefeito, nada, pelo contrário, o prefeito de São Vicente Caramado, o prefeito de Santos, Rogério Santos, dos municípios, né? A Raquel Quini Praia Grande, Ademar em Patão, Walter Suma, que é médico em Guarujá, que eles têm a sensibilidade que, se não der para o prefeito, porque tem muitas outras questões para resolver, mas que escolha, elenque pessoas preparadas para essas, sim, formarem os seus times, formarem as suas equipes. E é uma coisa que eu falo bem assim, direto aqui, delegar poderes para as pessoas certas. Quando você delega poder para a pessoa certa, aí você fala, caramba, aquela secretaria não tem nem muito recurso, mas como está me dando resultado? Sim, como isso chega, é fundamental. como chega, né, o feedback? Então, que seja importante. Então, obrigado, viu, César, pela participação. Volte sempre. A gente possa ter atingido muita gente participou aqui. O Tadeu Aguiar mandou um abraço para a gente aqui também. Tadeu, eu não consegui ler, subiu, eu mudei para falar o caso do Jorge Santos, né? A Rita de Cássia também, lá de São Vicente do Ilha-Pochá, um abraço para você. Também o Matheus Oliveira, que ele falou fora daqui, o Matheus está na região ali de Campinas, Valinhos, né? Um abraço para você, você que já nos descobriu aí desde o começo do programa, obrigado. E quando você diz aí as questões de opções sexuais, né, que o pessoal classifica assim, é falta de entendimento e inteligência. Vivemos uma sociedade burra, uma sociedade que vê só os valores econômicos, né, e não vê os valores pessoais e emocionais. Sendo assim, você vai ter sempre essa situação de distinção, mas uma distinção pernóstica, uma distinção criminosa, que faz com que muitas pessoas, aquilo que eles falaram aqui, cometam suicídios ou se mutilem. Sim. Parabéns aí pela visão, um abraço para você pelo carinho. Pois dessa, Paloma, é bem um apanhado do que a gente vive como sociedade. Eu também não tenho muito a acrescentar perante vocês, eu sou aqui um aprendiz. Sucesso, Paloma, sucesso, César. Quando precisar do espaço, o nosso humilde espaço aqui, a gente está à disposição. Eu agradeço aí, muita gente vai pintar um monte de pergunta aqui, a gente não possível vai responder, e manda sugestões de pauta como essa aqui, já havia sido feita a colocação, eu pedi para o César, né, de trazer e ele elencar alguém para vir junto. Escolha muito boa, né, da Paloma aqui. Excelente. Paloma, obrigado. Quer acrescentar algo mais que tenha faltado? Fica à vontade. Eu agradeço estar aqui nesse lugar de fala, trazendo a minha contribuição técnica dos estudos que eu fiz, do meu trabalho enquanto servidora pública há 24 anos, da minha narrativa pessoal, e dizer para todas as pessoas a resistência, para resistirem, para não desistirem. Procurem ajuda, nós temos, como o César falou, coletivos, não soltar a mão, né? Eu acho que não a falar ninguém solta a mão de ninguém, não é um bordão político partidário, mas é um bordão de acolhimento, no sentido que nós estamos aqui para que possamos nos unir por todas as pessoas, para que essas pessoas tenham ali dignidade nos seus lugares, né? Dignidade para ter empregabilidade, para permanecer nos estudos, para conseguir um emprego, para que possam ali permanecer. Exato. E que não possam ser julgadas. E nem eu também não estou aqui nesse lugar de num classismo, mas que talvez a minha narrativa possa trazer uma perspectiva de que sim, é possível. É possível estudar, nós precisamos estudar, resistir e educar o coletivo. Também não vou julgar o coletivo, eu vou educar. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa da educação e a educação, ela me formou. É o berço do conhecimento, né? A educação é o berço do conhecimento. Eu costumo dizer que país que não investe em educação e cultura
não pode pensar em futuro. Então, se a gente pensar em educação, pensar em cultura, fazer essa função, né, de aprendizado com o investimento casarem bem, você vai ter uma sociedade mais bem preparada, pessoas mais dignas em relação aos seus pensamentos, não suas atitudes, que a atitude é pessoal, mas você vai ter um país mais preparado para encarar as suas dificuldades. Nós estamos muito longe de encarar isso. Recentemente, agora, na semana passada, o presidente de Portugal fez o meia-culpa. Vocês devem ter acompanhado, dizendo que Portugal tinha que assumir toda a sua culpa na questão da escravidão, daquela ingerência com o próprio ser humano, do desvio de muitas riquezas aqui, por exemplo, do Brasil, e foi altamente censurado por vários parlamentares em Portugal. Então, um falou o certo e o resto acha que ele está errado. Então, a inversão de valores, inversão né, de está valores. Acontecendo muito, isso não pode acontecer de maneira alguma. E aí, como ele disse, né, os negros ou qualquer outra descendência ou nacionalidade que, porventura, tenha se sentido humilhada, prejudicada, abalada, tem aqui o maior respeito, nosso reconhecimento de culpa, né? Isso vai melhorar alguma coisa? Isso vai resolver. Olha, que está todo mundo que errou, não estou dizendo que ele tenha errado, foi a nação que ele hoje é o presidente há algum tempo, tivesse esse reconhecimento, talvez vivêssemos num país melhor. Sim. Não tivéssemos tantas adversidades. Então, por exemplo, só para que você tenha uma ideia, nós estamos tendo um conflito Rússia e Ucrânia, já daqui a pouco vai caminhar para 2 anos. Você sabe que aqueles que são gays, homossexuais, têm sofrido muito por conta das forças armadas dos dois lados. E cadê a ONU? Cadê os direitos humanos? Ora, constam no papel, constam nas leis internacionais, mas não são colocados em prática. Agora, estamos tendo também um erro, não pode ser resolvido com outro erro. Israel invadiu ali a faixa de Gaza por conta do Hamas. Aí você tem lá o Hezbollah, que entrou no final. Agora você tem o Irã, que se associou nisso por uma questão de... Vocês não sabem o que estão sofrendo. As mulheres, as crianças e aqueles e aqueles que têm lá a sua opção, que são exatamente, tirou aqui as minorias. Onde estão os homens de poder do mundo? Estão nos seus gabinetes com paletós de marca, tomando cafés dos melhores do mundo, vão almoçar com vinho 12 anos? Isso é o que nós queremos para o mundo? Claro que não. Gente, eu falei demais, mas aprendi muito com vocês, foi uma honra começar. A outra metade da semana, fizemos segunda e terça, apesar que a gente fez esse programa aqui, um programa especial sobre o Dia do Trabalho, acho que foi muito bom, né? Paloma, você atende em São Vicente e também em Santos? Eu atendo em São Vicente. No São Vicente, eu estou no ambulatório transexualizador, como técnica, ali no ambulatório. Quem pode procurar? Quem pode procurar esse ambulatório? As pessoas que se autodeclaram pessoas transexuais e travestis, mulheres e homens trans que estão ali buscando o processo transexualizador, fazer ali a sua transição, se compreender, né, enquanto esse eu diverso. E ali nós temos o Felipe Galvão, que é o psicólogo, e eu trabalho com o Felipe, o nosso secretário Jackson Humano, que trouxe o Jackson Humano. Ele é Jackson Humano, né, Jackson? Juntou um com o outro, uma boa dupla. Nunes, que trouxe o ambulatório para que a gente possa pensar nessa perspectiva de humanização, de integralidade. Nome do secretário que você citou, então? Jackson Nunes. Jackson Nunes. Então, parabéns a ele. Onde fica, Paloma? Porque aí o pessoal fala, pô, Edu, você diz o nome do local aí, mas não diz onde fica? José Bonifácio, 404, sala 13. José Bonifácio? No CAN em São Vicente. José Bonifácio, 404, né? Sala 13, ali o endereço. O olhar do César, ele ficou meio na dúvida. O César ficou na dúvida do número. Talvez eu tenha trocado, mas é na José Bonifácio, no CAN, que é o prédio da Prefeitura Municipal de São Vicente, lá na Secretaria de Direitos Humanos, no primeiro andar, de sala esquina, 13. Né? Ele fica de esquina, aquele prédio de Pronto, esquina. Fácil. Tá, procure ambulatório, tem assistente social também, tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer É só todo falar o assim, acolhimento. eu quero falar com a Paloma. Com o Felipe Galvão, com a Paloma, com a Rose, pessoal do ambulatório. A turma toda. Turma toda. Muito bom. Parabéns, né? Nosso abraço, nossos respeitos. Em Santos, eu estou na educação, trabalho pela Secretaria de Educação, então um grande beijo. Um grande beijo às mães, aos responsáveis, aos pais. Acolham seus filhos, tratem seus filhos. Aqui em Santos você está na educação. Recentemente, pensei com a gente que foi a secretária Cristina Barleta. Cristina Barleta sempre apoiando.
trabalhando ali em prol da educação. Tenho um grande carinho pela Cristina, uma pessoa que respeita. Então, nós estamos ali fazendo um trabalho para que a educação possa realmente ser primordial nesse processo do desenvolvimento do ser humano. Santos é um município que tem investido bastante em educação, tem procurado fazer esse balizador, né, que é a educação, tirar as escolas que terão aí período integral, isso é muito bom, tira a garotada da rua da ociosidade e passa a colocar o esporte, a cultura, a educação, porque caráter é uma formação que demanda de família, vem de berço. Agora, o conhecimento você vai buscar na educação. Se você não tiver educação, fica muito mais difícil. Escola de Tempo Integral, Rogério, olhe as nossas letras lá, escutem os nossos professores. Um beijo para você. Aí, bom, já está pedindo, tá certo, tem que pedir mesmo, né? Quem não chora não mama, quem não reclama não... E César, quem quiser te encontrar e a tua turma também lá, pode falar o nome da turma, onde vocês estão? Agora, na Prefeitura de São Vicente, me encontro no Centro Pop, um serviço voltado aí para as pessoas que estão em situação de rua. Capitão Moura Guiar, 436. Funciona aí das 7 da manhã às 7 da noite. Agosto tem uma data específica para esses moradores de rua. 19 de agosto. 19 de agosto, é isso? População em situação de rua. Então, vamos e no até consultório... chegar lá, a gente vai fazer outro programa, então, alguns. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não fala com nenhum carinho, nenhuma alegria, longe disso. Mas tem gente morando na rua. Nossa, tá. Tem muita gente morando na rua. E olha, morar... Falar sobre... Deixa eu apagar aqui. Ninguém mora na rua. Está em situação de rua. Está em situação de rua, porque morar na rua é uma fala errada de nós, da imprensa, eu como jornalista, publicitário, está errado. Né? Ele ocupa um espaço da rua porque não lhe foi dado direito, por vários motivos que o César sabe aqui, mas essas pessoas têm uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel são vocês. E a sociedade que se irmane com vocês, César. A gente vai auxiliar ali no túnel, né? Sim. Não vamos colocar nesse lugar, não, que acho que mas é a vida, né? Vocês têm um trabalho fundamental, a importância e a abrangência é gigantesca. Sim. Parabéns pelo trabalho, obrigado. E a gente falou um pouquinho de diversidade, saúde mental dessa população LGBTI, mais, né? Para a questão também dos moradores de rua. O dia 18 de maio também tem essa questão da luta antimanicomial, né, César, que você comentou. Sim. Tem um histórico gigantesco, a região. Que em Santos é bem importante. Santos bem histórico, um lugar histórico. Foi um berço aí dessa... Com a Conchieta. Que foi uma vergonha, ao mesmo tempo, foi... assim, dá para dividir em 2 pontos, né? Tinha sua importância, mas deixaram crescer demais aquilo e virou uma luta, né? E, como você bem disse, quem tem um conhecimento muito grande disso é ex-prefeito de Santos, Thelma de Souza, que teve a importância de fechar aquilo como era. Sim. Claro que hoje existe uma ocupação lá até irregular. Que essa ocupação precisa ser resolvida. Olhada, assistida, resolvida. Nós não podemos esperar acontecer ali um colapso, um incidente. Onde estão as autoridades que não resolvem? E aí eu penso ali naquela população, toda vez que eu passo naquele lugar, eu olho e aquilo me entristece e eu fico pensando... Algo precisa ser feito, né? Uma construção de moradia, um trabalho, conjunto habitacional. Um conjunto habitacional de urgência. Então, que as autoridades, vocês estão ali, eu sei que devem estar Santos tem 2 pontos que a Paloma tocou num. Esse aspecto é importante, o antigo Anchieta, e a questão quando a gente fala das palafitas. Isso ainda para a cidade de Santos é uma vergonha. Santos tem um IDH muito bom, tem uma cidade... muito bem resolvida, claro que tem problemas enormes para resolver. Eu vou continuar batendo aqui na tecla, que eu represento vários pais e mães aqui, como, por exemplo, a atual situação da Unifesp, horrorosa na Silva Jardim. Alô, governo federal, mas a prefeitura pode também interferir, o governo do estado, como também o governo do estado. Como é que é? Como é que vai resolver a questão da FATEC ETEC na Senador Feijó? Abandonada. Outra. O Escolástica Rosa, eu ia falar agora, falei dessa semana aqui na segunda-feira. O Escolástica Rosa, o Ministério Público, está querendo desapropriação. Está errado? Talvez não. O Estado lá ocupou por muitos anos, deixou degradar. A Santa Casa, que é a dona da área, não tem dinheiro para manter. Eu vou deixar apodrecer como está caindo? Não. Ali talvez pudesse ser um grande centro de educação, de cultura e até desse atendimento que vocês fazem, porque é uma área gigantesca. Não,
Calma, vamos deixar poder ser. Prédio de direitos humanos, que seria lindíssimo Ótimo. ali acontecer naquele prédio histórico, lindíssimo para o município. Paloma, o Estado... Que também dá tristeza de você passar e ver esse abandono que está acontecendo com aquele prédio histórico. E o Ministério Público faz a seguinte leitura, gente. Ou Estado, ou município, ou União. Por que não os três? O governo do Estado com um tamanho, a União com seu tamanho, a Prefeitura, e aí criar atendimento não só para a cidade, mas para toda a região. Você tem uma referência, essa referência espocar para os outros municípios da Baixada Santista. Então, você teria um atendimento. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu costumo dizer que de louco eu não tenho muito, não, mas de vontade de fazer, tenho muita. Então, para ajudar. Então, eu contei com o César, que está aqui com a gente, o César Machado, psicólogo, Querido, né, César? Já está aqui nas nossas pautas sempre para falar desse e outros assuntos. Volte sempre. O César que trabalha em São Vicente, mas também tem o seu trabalho como psicólogo o César até se empolgou aqui. Validou. Ainda bem que eu não estava com água. Validou. Mas atende também de forma particular, não é isso, César? Sim. Tem Passa o contato São Paulo, 13 98167 8543. Repita, porque senão o pessoal pede depois. 13 98167 8543. Maravilha. Ótima quinta-feira, César. Ótima quinta-feira, Paloma. Voltem sempre dentro do possível. Gostei demais da participação. Casou demais, né, gente? Os dois participando, né, Virgínia? E muito bom contar. Foi muito. E assuntos que as pessoas não querem comentar. Aqui não tem isso não, viu? A Rádio Star News, assunto bom é assunto que se coloca à mesa, se discute com pessoas sérias, profissionais e tem vontade de mudar. E se a gente tem vontade de mudar, você também deve ter essa vontade de mudar e ajudar. Tem gente que diz assim, o que eu posso fazer? Sempre tem o que fazer. Sempre tem. Essa história fala assim, eu não tenho como fazer? Tem. Uma sociedade unida muda, né? Lembre-se, estamos no ano de eleição. Estamos no ano de eleição, tudo não aparece na sua frente para pedir o quê? O seu voto. Cobre também. E depois que você votar... Escolha, né? Escolha bem. Exato. E depois, quando você votou, escolheu, essa pessoa for eleita, vai cobrar. Lembra lá, prefeito, lembra lá, vereador, que o senhor falou comigo? Estou aqui para relembrar o que vai ser feito. Se foi feito, parabeniza. Se não foi feito, cobra. Se estiver no meio do caminho, cobra e parabeniza. Então, assim que funciona. Virgínia, obrigado por ter convidado o César, convidado a Paloma, por esse ótimo programa. Desejar para vocês, né, nesse final de resto de semana que ainda tem, né? Nosso mês de férias, né? Nosso mês de férias, e vocês vão fazer aniversário, vamos. Né? O César vai fazer aniversário, que dia você falou? 11. 11 agora de maio. 11 de maio. Semana que vem. Festa para quantos convidados? Vai ser aonde? Ele não fala, ele é segredo. Nada planejado aí. O César, que é bem jovem, não deve ter nem... vou chutar aqui, não deve ter nem uns 26 anos. Passei um pouco. Passou um pouco? Mas estou nos 20 ainda. Então. Vou migrar esse ano. Vai para o 30? Vai para o 3.0. Tem muita lenha para queimar. Velho, está pensando já em se aposentar. E a Paloma faz aniversário dia? Eu faço aniversário dia 14 de maio. Maio é o Presentes mês das podem ser mães, mandados, né? das mães maravilhosas. É um presente, né? Minha mãe, eu nasci no dia das mães, então olha que presente. Minha mãe fala que foi um presente. Então você faz aniversário dia 14 de maio. A Virgínia faz dia 30 de maio. Mês de maio aqui. Maio é mês das noivas, é isso? Mês das noivas. Que bacana, então. Hoje em dia é meio. Uma convenção, mas é uma convenção assim também que não é tão classificatória, né? Falar sobre. Na verdade, hoje o casamento tem vários modelos, né? Tem vários. Não tem mais aquele modelo tradicional na igreja, velho grinalda, com padre lá. Hoje, gente, hoje tem contrato de casamento. Você sabia que tem contrato de namoro? Também não. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu preciso encerrar o programa. O jogador Endrick, hoje badalado como principal jogador brasileiro, que está aí no Palmeiras, aí para o Real Madrid, ele tem uma namorada. Mas, por observância do clube e dos seus pais, ele tem um contrato de namoro com essa moça, a atual namorada dele. Então, o que dá os seus direitos, o que dá os seus deveres e que não dá direito algum. Então, veja como uma modalidade, né? Ele tem um contrato de namoro. Então, você imagina que amanhã acabou o namoro, rasga o contrato, acabou o namoro. Como existe contrato de casamento? Então, a gente já me levantou a ideia de uma pauta aqui para a gente explicar como isso funciona também aqui no nosso programa. César, Paloma, felicidades, parabéns a ambos, né? Ele vai fazer 30 anos. Quer falar quantos anos vai fazer ou não precisa falar? Eu já passei dos 40. Então, a gente vai ali
passando. Mas tem muita lenha para queimar, muita coisa. A juventude, né? 40 eu vi anos ontem, é a juventude. Eu vi ontem um senhor que completou 106 anos. Eu falei, não quero chegar nem perto de 106 anos. O César está na adolescência, até os 29, até os 29 anos. Para mim que está na aborrecência. Está se aborrecendo bastante. E que cabeça, né? Você vê que um rapaz que tem essa preocupação com o outro, dentro de um outro... de uma outra cronologia, de um outro tempo. Será que a família teve influência muito grande nisso, César? Com certeza, né, César? Com certeza, muita. Quem você elencaria como responsável por você ser cidadão? Mãe, pai, os dois? Os dois, pai e mãe. Tem mais alguém na família que você... Tem meu irmão que também está no mesmo barco, né? Foi para uma outra área. Não, ele é contador. Mas é bem crítico também. Contador. Né? Meu pai é do sindicato, minha mãe foi da saúde, em Santos, serviço público. Então é algo que está... Se conversa, se entende e converge. Esse conversor de ideias ajuda, né? Sim, sim. Bacana. Como é o nome do papai e da mamãe? Ismael e Jussi. Parabéns aos dois aí pelo filhão, né? E os nomes dos pais aqui, Paloma? Para ninguém ficar com ciúme de ninguém aqui. Minha mãe, um grande beijo. Meu pai faleceu, seu Irene, o estivador aqui de Santos, que foi um dos fundadores, carteira preta do Hospital Estivador. Então tem uma história de luta aqui de um homem trabalhador, um homem preto, né? Porque meu pai era um homem preto. E a minha mãe, uma mulher assim extraordinária que hoje mora comigo, que eu tenho muito orgulho. Que ela se chama? Dona Carmen, Dona Maria do Carmo, Dona Carmen. Aí, querida, artesã daqui também, querida. Não só negue o nome dela, porque não, parabenizar por ter colaborado com você, se transformar esse cidadão, esse ser humano que o é, a Paloma conosco aqui, Paloma Mello. Então, currículo aí, aquele história. Sabe que você pega o currículo? Vai subindo. E aí o César está no mesmo caminho. Daqui a pouco você pega aquele currículo que chega na mesa de um gestor aí e fala assim, pode contratar, só pelo currículo não quero nem conhecer. Só o currículo já me dá todas as intenções de que vai me ajudar e muito, né? Virgínia, vamos desligar a nave aqui do Ponto a Ponto, voltar com a programação musical, mas 24 horas com muita música e informação. Gente, são mais de... Eu estava fazendo a conta outro dia, são mais de 60 blocos de informação, saúde, bem-estar... o Conexão News, Seu Pet, Direito do Consumidor, hashtag, né, o mundo da informação, como iniciar no mundo empresarial. Olha, o que não falta é de informação para você. Vamos embora, Virgínia? Vamos embora. E amanhã já é sexta-feira. Tchau. Isso, já acaba a semana. Amanhã a gente tem um programa também com muita informação para você. Estaremos aqui com um empresário, com um advogado, falar muito sobre a Baixada Santista, o Brasil e o mundo também. Gente, juízo, hein? Quinta-feira com muito calor. Estamos no outonico com o veranico no outono. Então tem calor para todo mundo. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.